Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Miriam Nascimento, sou tarefeira do CI e venho compartilhar com vocês hoje mais uma reflexão à luz do Evangelho. Gostaríamos de lembrar que após a nossa reflexão será feita uma prece para nos ajudar na harmonização e também na fluidificação das águas. Nós vamos fazer a leitura de uma página e depois a nossa prece. E a página de hoje é do livro Vinha de Luz, editada pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a questão de 166, a lição 166, resposta do alto. E qual pai, dentre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação do tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos aflitos, dos filhos, que diz da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço do inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhes rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então vamos orar, meus amigos, aproveitar esse instante de reflexão que essa mensagem nos traz e que o Evangelho vai também nos fortalecer, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade. Obrigada, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, um dia em que despertamos ainda encarnados para essa experiência de grande aprendizado. Te pedimos, Senhor, que envolva todos nós com o teu amor e com a paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, o capítulo de hoje é o capítulo 25 do Evangelho e nós vamos falar de alguns itens que estão dentro de um título muito interessante que Kardec traz para nós, que é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ora, todos nós contamos através das nossas preces, especialmente nos momentos de conflito e de grandes desafios como esse do momento, com as nossas preces. Levamos nossos pensamentos, suplicamos a Deus por uma ajuda, uma luz. As necessidades são de todos os tipos, no campo material, no campo espiritual, são as dores da alma, são as dores do corpo.
Kardec vem trazer para nós um esclarecimento sobre essa passagem de Jesus, que mostra o quanto Jesus é o nosso irmão que mais nos motiva, é o nosso irmão que está sempre ali na torcida, nos levando ao movimento íntimo. E ele traz nesse capítulo, que é o Buscai e Achareis, justamente uma passagem narrada por Mateus, que diz assim: Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. É uma certeza que Jesus passa para nós. Mas por que muitas vezes nos sentimos tão vacilantes? Jesus, à sua época, também disse aos corações que estavam vacilantes, porque viviam também em conflitos, em situações de medo, um povo que trazia muita mágoa, muito receio, muitas dúvidas no porvir. Mas Jesus falou da vida futura, trazendo a esperança, mas ainda era um pouco difícil de compreender, né? E para nós, ainda que muitas vezes nos encontramos mergulhados nas nossas aflições, também temos dificuldade de enxergar esse porvir. E aí Jesus então nos brinda sempre com a sua fala muito simples e objetiva, falando que qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E não é verdade? Se Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos convida a olhar para o propósito da vida em todas as situações, né, que vivemos, especialmente com essa visão que a doutrina espírita nos traz, de que somos espíritos nessa experiência terrena. Porém, quando ele fala ele faz uma analogia entre buscai e achareis e o ajuda-te a ti mesmo, né, ele fala que é uma frase análoga, né? Muito parecida. E aí a gente fica pensando assim, o que Jesus quis dizer com esse movimento do ajuda-te? Porque muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos mergulhados nessa correria da nossa rotina material, nas nossas preocupações, e suplicamos sempre a Deus, não só pelas questões materiais, como falamos, mas também pelas questões espirituais, né, emocionais, às vezes uma doença, alguém da nossa família que está ali correndo um certo risco, em situações difíceis, e nós nos vemos então até nos sentindo injustiçados, revoltados, tentando entender por que isso está acontecendo com a gente. Quando a gente lembra das passagens de Jesus, principalmente quando ele aplica ali todo o seu amor, né, e todo o magnetismo perante as curas, Kardec vai estudar isso na Gênesis, os milagres de Jesus, que na verdade não são milagres, porque sabemos que os milagres não existem. O que existe? O que existe é o trabalho. E aí é justamente o que Kardec traz para nós. Essa analogia está ligada diretamente à lei do trabalho e à lei do progresso. E essas duas leis nós vamos encontrar na terceira parte do Evangelho do Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais. É um capítulo muito interessante, é uma parte muito interessante do Livro dos Espíritos, e que ele vai esmiuçar aqui também, aprofundar um pouco mais no Evangelho. Mas, em especial, a lei do trabalho, Kardec tem uma preocupação de nos fazer pensar o que é o trabalho, como é que nós nos relacionamos com o trabalho, o que é isso que nos faz produzir, porque buscar é produzir, é tomar iniciativa, é fazer algo,
né? Tomar ali uma iniciativa para que a gente alcance um resultado, para que a gente tenha ali alguma atividade, alguma coisa acontecendo. Então ele vai fazer essa pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre a necessidade do trabalho. É uma pergunta, da pergunta 674, em que ele vai falar qual é a necessidade do trabalho. Aliás, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei natural? E os espíritos vão responder que sim, né? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. A nossa condição terrena, em que nós temos um corpo físico, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, nos proteger, ela exige de nós que a gente tome alguns cuidados, que a gente tome algumas providências. Se nós tivermos tudo, com certeza não nos mexeríamos, né? Ficaríamos ali correndo o risco da inércia. Então ele vai dizer que é sim, uma necessidade. Por isso que aqui no Evangelho ele fala que do ponto de vista terreno, essa máxima, ela vai falar muito da questão do uso das ações, né, das nossas habilidades e da inteligência. E que lá na infância da humanidade, se a gente pegar a história da humanidade, no início nós vivíamos tínhamos muito necessidade de comer, de se proteger das intempéries, né, dos ataques, de todas as formas, né, em que buscávamos abrigo e segurança e principalmente o instinto de sobrevivência falando muito alto. Esse instinto de conservação que o animal também tem, mas que tem um aditivo, né, que é a inteligência, que difere o homem do animal, a inteligência e o livre-arbítrio que nos faz raciocinar, pensar em estratégias para poder atender às nossas necessidades. E aí ele vai dizer que muitas vezes o movimento que a gente faz de trabalho pequeno, talvez a gente não perceba o progresso para o qual a gente contribuiu, mas que se a gente olhar para a história, a linha de tempo da humanidade, a gente vai ver o quanto que a humanidade já avançou em busca de estratégias que possam suprir as suas necessidades. Existe um psicólogo que já desencarnou, mas que deixou uma obra, um legado muito importante, um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é o Marshall Rosenberg. E ele traz na Comunicação Não Violenta uma reflexão muito bacana, que ele vai dizer que é importante a gente descobrir quais são as nossas necessidades. O ser humano tem a necessidade de bem-estar, de conforto, de se sentir em paz, de se sentir bem. E que a estratégia para atingir isso, muitas vezes é confundida com a própria necessidade, né? Então ele até dá o exemplo do dinheiro. Ele vai falar, eu estou precisando de quê? Estou precisando muito de dinheiro. Na verdade, o que eu estou precisando nesse momento de um ambiente que me traga conforto na minha casa, no momento da pandemia, que eu me sinta segura para ter o alimento necessário, para que eu possa fazer a minha higiene necessária. Eu preciso, inclusive, de uma máscara, eu preciso de álcool gel, eu preciso, enfim, de situações que me deem conforto dentro de casa e segurança para mim e para minha família. E o dinheiro é uma das estratégias para eu suprir essa necessidade. E podem ser outras. Podemos, na ausência dessa estratégia do dinheiro, usar outras estratégias, né? Então é uma reflexão muito bacana. Porque muitas vezes as nossas preocupações vão estar voltadas muito para a questão material, o trabalho, o produzir para o campo material. E aí, nesse sentido, quando a gente vai lá em 1857, no século XIX, Kardec, ele escreve justamente o Livro dos Espíritos numa época que pegou assim o final praticamente da Revolução Industrial, né? Quando a Revolução Industrial veio, causou realmente uma revolução muito grande, porque mudou o conceito, o ponto de vista, a forma de ver as coisas. Como as pessoas se conectavam, como as pessoas passaram a consumir, como muitas necessidades foram criadas
coisas que se viviam com uma determinada simplicidade, foram surgindo outras necessidades, né? Talvez naquela época, se a gente falasse que a gente precisasse de um celular com internet para se comunicar no meio de uma pandemia, naquela época também teve pandemia, né? Nós achávamos, nossa, mas isso é uma loucura, né? E para aquela época se sobreviveu sem a internet e o celular. Mas hoje é uma necessidade a gente se comunicar, as famílias se comunicarem para poder produzir e para poder continuarem interagindo, não é? Então, naquela época, essa revolução industrial trouxe também um pensamento, principalmente na Europa, muito voltado para essas questões de suprir o material, o que é o nosso dia a dia, o básico, né? As nossas necessidades básicas. E aí Kardec faz uma pergunta muito inteligente para nos chamar a atenção e nos lembrar quem somos: espíritos imortais, espíritos na experiência terrena, que precisamos comer, vestir, mas também precisamos, junto a esse processo de experiência terrena, atentar a cada pedacinho, a cada momento de aprendizado moral. É a nossa transformação moral através da estratégia da reencarnação, né? Porque o nosso objetivo, a nossa necessidade é de evolução. E aí ele então vai fazer a seguinte pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E aí os espíritos dizem que não, que o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a ocupação útil, nós encontrarmos numa ocupação, em qualquer tipo de trabalho, se o trabalho material ele está limitado no momento, se nós estamos limitados por uma questão de saúde, por uma questão financeira, por uma questão como a pandemia, de não podermos sair, vamos ficar desocupados? Vamos ficar sem trabalho? Me fez lembrar aquela passagem de Marta e de Maria, quando Jesus, que sempre repousava na casa de Lázaro, né, e as das suas irmãs, estava ali junto com Marta e Maria, e Marta na cozinha, nos afazeres da casa, arrumando a casa, ansiosa, preocupada com toda a estrutura das necessidades básicas, atender Jesus, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, escutando Jesus. E chega um momento em que Marta diz assim, começou a ficar um pouco incomodada, né? Ficou um pouquinho assim, até um pouco revoltada, e se aproxima de Jesus e fala: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E diz então, né, Jesus para ela, diz Jesus a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só é necessário uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por quê? Porque o que temos é transitório. Mas toda essa reflexão, o pensar nas consequências do que fazemos, do que escolhemos, né? O pensar no que estamos sentindo, o que gera o sentimento de raiva, de angústia, de decepção em nós? É o outro. Será que existe sorte e azar? Será que Deus, na sua infinita bondade, dá uma sorte ao azar ao outro? Será que a nossa vida está empacada, né, ou está dando tudo errado porque alguém está enviando pensamentos negativos, porque alguém está influenciando negativamente, fazendo alguma coisa para que toda a nossa vida desande? Então, nesse sentido, o Espiritismo vem esclarecer para nós que somos autônomos e temos condições de desenvolver habilidades, inteligência para conseguir superar, né, esses desafios. Mas claro, como a nossa imperfeição, ainda nos encontramos muitas vezes vacilantes. Assim como Marta, preocupada excessivamente, perde o foco da sua... É lógico que ela precisava estar ali, mas o que Jesus falou? Que Maria não ficou com a melhor parte, ela ficou com a boa parte. Naquele momento, ela optou por escutar Jesus e refletir sobre a sua vida. Não ficar preocupada excessivamente com coisas que muitas vezes nem estão sob o nosso controle,
né? E que nós não podemos resolver e perdemos o sono, ficamos preocupados, sofremos por antecipação, entramos no desespero. E o desespero causa um problema porque ele acaba cegando, né? A gente não consegue pensar muito bem, tomar boas decisões. Então Kardec ele avança aqui dizendo para nós que se Deus houvesse isentado o homem, o trabalho do corpo, né? O homem e seus membros teriam atrofiado. Então a gente precisa movimentar, a gente precisa estar exercitando todo o nosso potencial. E se o homem também houvesse isentado o homem do trabalho, da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. Então a gente pensa hoje, muitos cientistas estão buscando soluções de vacinas, de tratamentos, né, para o Covid-19, a Covid-19. E aí poderia Deus, os espíritos, através dos espíritos, amigos, inspirar esses cientistas e dar logo a solução, e dar logo a fórmula da vacina ideal. Mas quis Deus que todos nós passássemos pelo processo do esforço, do empenho, do utilizar da liberdade de escolha, de tudo aquilo que a gente já vem conquistando há tanto tempo, e como Jesus fala para Marta, né, que são coisas que nós não perdemos, são conquistas do Espírito, para que a humanidade avance, progrida. Muitos de nós estamos nos colocando em situações muito interessantes, né? Tendo que estar até conectados no YouTube ou gravando estudo e se comunicando por videoconferência, coisas que a gente achava assim que, nossa, só servia para gerações mais novas. Por uma necessidade, nós estamos superando. E aí, quando ele vem falar dessa preocupação excessiva, né, e a gente traz principalmente o que ele fala aqui de procura e acharás. O que a gente está procurando? Será que a gente está procurando o lugar certo? Será que a gente está procurando a coisa certa? E trabalha e produzirás. Eu lembro de uma história muito interessante que minha mãe contava, que é de uma pessoa que trabalhava numa casa espírita no Rio, na obra social. Tinha uma senhorinha que trabalhou muitos anos como lavadeira. E chegou uma hora que ela não tinha mais condições físicas, né? Kardec até fala sobre isso, sobre o limite do trabalho. E é preciso a gente saber o nosso limite, né? E aí ela realmente não tinha mais condições. Então ela recebia uma assistência pela casa espírita, também tinha lá uma ajuda do governo, mas nunca era o suficiente para os seus remédios. Mas não era só isso. Porque eu tinha feito um questionamento, né? Poxa, aquela fase que a gente procura emprego, a gente fica ali na expectativa da juventude, sair da faculdade, procurar emprego. E ela falou essa frase, que podia não ter emprego, mas trabalho nunca falta. Porque se não tiver o trabalho material, terá também o trabalho espiritual. Mas no caso daquela senhorinha, o que ela fazia? Ela passava de porta em porta, pedia umas latas de leite, aquelas latas de alumínio, né, de doação, passava de porta em porta, pedia uma muda de planta e plantava e vendia a R$1, R$2 e dava um dinheirinho extra, né? E ela conseguia ali ficar, ela dizia, não consigo ficar sem trabalhar, não consigo ficar sem produzir. Mas o que me fez pensar, né? Isso no campo material. Mas o que ela tem ali de trabalho espiritual que a gente pode tirar desse exemplo? E eu fiquei pensando, cada vez que ela vai na casa de alguém pedir, por exemplo, um galinho de uma roseira, aquela pessoa que doou fica feliz, porque a sua rosa vai perfumar e florescer, né, em outros campos, em outras famílias, em outras casas. Quando ela planta e ela se conecta com a terra e ela se conecta com a natureza, com a criação, com Deus, é bom demais. E quando ela vende e que ela ganha um sorriso por alguém que conseguiu vir comprar uma mudinha, ajudá-la e também a se ajudar, porque ela vende a um preço acessível, né? E ela ganha aquele sorriso, pagamento muito melhor do que R$1 ou R$2. E aí mostra para nós que essa produção de boas energias, de bons pensamentos,
de esperança, também é uma ocupação útil. Então, muitos de nós estão tendo a oportunidade, talvez esteja privado de fazer os nossos afazeres, mas estamos, em contrapartida, liberados para poder trabalhar outras habilidades nossas, de saber ouvir o outro, de fazer alguma coisa que seja criativa e repensar novas formas de consumo, novas formas de respeitar o trabalho do outro. Recentemente, entrando nas redes sociais, nós vimos uma preocupação muito grande, né, que todos nós estamos, claro, com o amanhã. O que será do amanhã? Né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque aqueles que têm o seu emprego, o seu trabalho remunerado, sua aposentadoria, ou estão trabalhando de forma remota, estão de certa forma mais tranquilos. Apesar de que muitas empresas também estão enfrentando dificuldades, né? Porque não estão podendo vender nem produzir serviços. Então também para manter os seus funcionários é um grande desafio. E aqueles que são trabalhadores informais, que são autônomos, não estão podendo trabalhar. Né? E aí é aquela grande dúvida, Marta Maria, Maria Marta, sai, trabalha, cuida, aprende, como é que a gente faz, reflete, se cuida, fica em casa, como é que a gente fica nisso tudo, né? Aflito, com certeza. Mas aí a gente vai lembrar dessa colocação de Kardec, falando de que se Deus nos proporciona essa oportunidade também de ajudar no progresso, de estar junto, né, nessa evolução que estamos passando, ele vai atentar para a questão moral, do ponto de vista moral, né, das palavras de Jesus. Muitas descobertas, muitas invenções surgiram a partir das grandes necessidades. Hoje nós usufruímos coisas que nós nem sabemos as suas origens, mas que surgiram justamente de grandes necessidades. Basta a gente usar o nosso banheiro, que tem lá a bancada para lavar as mãos, a bacia sanitária, o boxe, que nós usamos naturalmente todos os dias, mas que muito tempo atrás, muitos séculos, nem existia essa possibilidade mínima de higiene. Ora, lavar as mãos no passado nem se sabia o benefício que se tinha. Muitas doenças como essa que nós estamos enfrentando agora mataram muito mais pessoas por falta de higiene. Né? E hoje nós estamos tendo que relembrar que é importante fazer higiene, que já deveria ser feita. Né? Então a necessidade nos impulsiona ao crescimento. É o que cutuca a gente, né? É o que leva a gente a se levantar e realmente produzir. E é na produção, é no trabalho que a gente aprende. Não adianta, é na prática. E aí, quando a gente lembra dessa questão do ponto de vista moral, que Kardec vem reforçar bastante, né? Do pedir a luz que vos clareie o caminho da vida, vos será dada. Pede forças para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias vos guiarão. Pede bons conselhos e eles vos serão, não vos serão recusados. Batei a porta e ela se abrirá. Mas quando a gente lembra dessa passagem que no item 5, Kardec vai falar do ponto de vista moral, as palavras de Jesus, o significado dessas palavras, eu lembro do movimento que está acontecendo nas redes sociais, em que as pessoas estão se unindo para solucionar problemas. Então, aquelas pessoas que estão sem poder trabalhar, as microempresas, os profissionais autônomos, se reuniram numa rede social, criaram um grande grupo colaborativo. Então, talvez rever a forma de consumo, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Será que o homem agora vai parar para pensar que a guerra não é a solução para os interesses, que os interesses individuais, egoístas, né, devem ser superados pelos interesses coletivos? Será que não é esse o momento em que nós podemos, finalmente, trabalhar em prol desse mundo de regeneração? Revendo muitas coisas, métodos que já estão superados, que nós já estamos vendo que são falhos, porque não resolvem o problema na sua causa, né? Só atendem os efeitos. E aí
Eu lembro dessa movimentação, por exemplo, das pessoas mediante a necessidade de produzir máscaras. Quantas costureiras estão se aperfeiçoando para poder produzir máscaras dentro das normas de segurança? Quantas pessoas estão aprendendo a se comunicar pela internet, né? Para usar, poder se ver as famílias, os amigos, poder trabalhar, poder até estudar a doutrina espírita. Nós não estamos aqui aprendendo a mexer nessas ferramentas, porque a necessidade está nos ensinando a sermos pessoas melhores, a superarmos os nossos medos, as nossas inseguranças, a nos unirmos, a sermos mais empáticos com os outros. Aqueles jovens que dominam a tecnologia da impressora 3D, produzindo máscaras, e logo mais à frente, quando essas máscaras deram problemas na sua fixação de machucarem, outros vieram para aperfeiçoar, para poder aliviar, amenizar. Nesse momento, meus irmãos, todos somos convidados ao otimismo, a usar as nossas habilidades, seja no trabalho físico, seja no trabalho espiritual. Vamos trabalhar, vamos movimentar esse planeta, vamos movimentar os nossos corações. Então aqui eu deixo esse abraço carinhoso, de muita saudade de todos, desejando que todos possam encontrar esse equilíbrio, essa paz. Vamos buscando nós vamos achar com certeza, porque Deus está no comando, junto a Jesus, nosso planeta, nos guiando, nos inspirando. A ajuda sempre vem, mas é preciso que nos ajudemos também. Muita paz a todos. Agora seguiremos para a nossa prece, feita pelo nosso companheiro Breno. Vamos orar. Busquemos tranquilizar os nossos sentimentos. Busquemos uma conexão com o alto, fixando a imagem do Mestre Jesus, a paz, o amor. Bondoso Pai, Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, mais uma reunião virtual em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que a luz do meigo nazareno nos renove e fortaleça, e que nossas preces, unidas no objetivo de rogar luz ao nosso orbe terrestre, possa até ao alto chegar. Que nossos melhores e mais sublimes sentimentos se irmanem, fazendo vibrar o amor que está em nós em benefício de nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pois há muitos sofrimentos nos dois planos da vida. Que a luz possa dissipar as trevas em todos os lugares e em todos os corações. Que o amor do Mestre Jesus possa ser sentido por todos, até por aqueles que não conhecem ou não se recordam dele. Particularmente neste momento, rogamos forças e muito amor aos profissionais da área da saúde e todas as demais profissões que se dedicam ao funcionamento dos hospitais e postos de saúde. Inspiração aos médicos pesquisadores para que se liguem e recebam as inspirações dos planos mais elevados. Amparo àqueles que se encontram aflitos, renovação de ânimo aos entristecidos e muito discernimento aos irmãos que decidem os rumos políticos e econômicos dos países e das grandes instituições. Que a paz e a fraternidade se expandam e que a luz dissipe as trevas, luz e paz. E vamos pedir, meus irmãos, uma vibração de muita luz para a fluidificação das nossas águas, para que elas passem a conter a vibração da essência da criação que está em nós, mas que do alto vem nos renovar neste instante, transformando esta água num bálsamo, num fortificante, num benefício a todos nós, assim acreditamos e sabemos.
E vamos então, durante a prece do Pai Nosso, vibrar esse amor e pedir mais uma vez que a vibração do amor deste encontro, a cada momento que a gente ouvir, se expanda e beneficie nossos irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Assim seja, Pai. Muita luz, muita paz. Graças a Deus.